dia pessoal, estou fazendo mais esse vídeo para mostrar um pouco mais em detalhes a questão da ferramenta de partição, né? O controle do número de elementos na espessura ele acontece bem com o uso da submalha quando a gente tem elementos ali hexaédricos. Para elementos tetraédricos, que é a proposta aqui nossa, para facilitar um pouco mais aí nesse processo da geração da malha, da discretização do domínio, o controle do número de elementos na espessura das peças é feito aí por meio da partição. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa ferramenta. Bom, primeiramente, vou importar aqui a geometria do Ender, que tinha uma curvatura lá na ponta, na sapata, que gerou bastante dificuldade aí para esse controle. Então, primeira coisa, importar a geometria que está no formato step. Sempre a questão da conversão para milímetros, né? Então, essa é a geometria. Nós temos aqui essa sapata aqui é curva, né? Nós temos essa ponta aqui que impossibilita aí a criação de elementos hexaédricos, então a gente apela aí para o tetraédrico, e a gente tem essa junção aqui, né? Então, quais são as chapas que a gente precisa controlar aí o número de elementos na espessura? A primeira é a própria sapata, a segunda é a chapa da haste, e a terceira é aqui a chapa do apoio, né? Essa ideia aqui é particionar essa chapa de apoio em 4 porções. A gente vai precisar criar 3 planos aqui, né? E aí o procedimento tem várias formas da gente criar esses planos de corte. Vou apresentar um deles aqui, que é a criação de um ponto de construção, em que ele pega o ponto central de uma aresta. Então, ao selecionarmos essa aresta, por exemplo, a gente tem esse ponto central, o midpoint. Normalmente aparece nos cards aí. Com esse ponto e com a direção normal, né, do plano, a gente consegue criar um plano aqui, nessa ferramenta aqui, Plane Construction. O ponto já está selecionado e o vetor aí, a gente usa a própria aresta para direcionar o plano. Ele sempre coloca esse plano gigante aí, né? E aí a gente já tem o plano de corte, né? Então, usando a geometria de base e a ferramenta partição, né, e usando como objeto de corte o próprio plano, nós temos aí a subdivisão, né, da região criada, e aí sim a gente garante dessa forma que na espessura dessa chapa existirão sempre pelo menos 2 elementos, né? Se assim a gente quiser ainda deixar isso, garantir 4 elementos, a gente pode fazer o uso de novo do mesmo procedimento. E aí eu vou fazer aqui para mostrar um detalhe. Tem agora essa aresta, a segunda aresta, e aqui eu consigo, selecionando por exemplo o ponto de baixo, vamos criar o plano. A gente pode já criar numa tacada só os 2 planos, é isso que eu queria mostrar. E fazer a partição usando os 2 planos ao mesmo tempo, né? Então, pegando o objeto anterior, que é a partição 1, partição, e os objetos, percebam, né, que aqui no plural, então posso usar mais de um plano para fazer a partição. Posso selecionar os 2 planos, apply and close, e está lá feito, né? Então, isso, né, dessa forma, estamos aqui garantindo pelo menos 4 elementos aí na espessura. Vamos fazer a mesma coisa para a haste e para a sapata, né? Bom, uma aresta aqui que ajuda a gente é essa daqui.
Mesmo procedimento, meio repetitivo aí, mas depois de 30 vezes fica um craque, fiquem tranquilos. Esse daqui, ponto está criado, plano como vetor a própria aresta. A gente pega a última partição, faz a partição, e aqui estamos fazendo em todo o domínio, inclusive na sapata, né? Dá para fazer só nessa chapa da haste? Dá para fazer, né? Aí a gente vai ter um problema na interface entre essa chapa da haste e a chapa do apoio, porque aqui eu vou ter uma linha onde vai terminar elementos, e na chapa de cima a gente não vai ter nenhum indicativo que ali teremos arestas, né? Então isso pode dar um problema na hora de juntar as duas partes aí, né? Fazendo a mesma coisa aqui, deixar pelo menos 4 subdivisões aí para a gente pega a última partição, fazendo uma nova partição com os dois últimos planos criados. E aí está. Então, quando a gente tem assim um corte que é reto, como foi nessas duas últimas chapas, é tranquilo, né? A gente define o plano, seja com 3 pontos, ou seja, ponto normal, do jeito que foi feito aqui, e aplica a partição sem muita dificuldade. Agora a questão é quando a gente tem um negócio assim, com essa superfície curva. Como é que a gente trata isso, né? Bom, então sempre, né, com geometria aqui a gente tem diferentes formas de tratar o problema, e aqui eu vou usar a seguinte estratégia. Vamos com um arco fazer aqui uma aresta no plano médio e fazer uma extrusão dessa aresta para criar o plano de corte, né? Então essa aí é a ideia que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, primeira coisa, pegar os pontos médios aqui das duas extremidades. Aí eu preciso de um terceiro ponto médio aqui, né? Então, aí para isso a gente pode pegar os médios dos arcos, criar aqui uma linha auxiliar, tirar o ponto médio dessa linha auxiliar, e aí sim temos já os 3 pontos aí para a criação do arco. E aí está feito. Normalmente a gente precisa aqui definir uma direção para fazer essa extrusão, um vetor, e aí é interessante que seja do tamanho aqui da sapata. Como a gente já fez as partições ao longo da sapata, a gente é bacana criar esses vetores, né? Se tivesse a aresta inteira, a gente poderia utilizar a própria aresta aqui para ser o vetor. Muito bem, arco 1, extrusão, criar uma extrusão usando o vetor que a gente acabou de criar. Aí sempre coloca uma dimensão meio longa aí que não precisa. Apply and Close. Está feito aí o plano de corte da sapata. Voltando para a última partição realizada, a gente faz a partição dessa região da peça, né, na sapata, usando como ferramenta a extrusão 1. Apply and Close. Está feito, né? A gente pode replicar o mesmo raciocínio aí para fazer subdivisões aqui. Tudo bem, pessoal?
Vamos aproveitar aqui e fazer só para treinar um pouco. Então, a gente tem esse apply, esse apply, e agora precisamos aqui de 2 segmentos, né? Então, desse aqui até o segundo ponto e do segundo ponto até o terceiro. Novo ponto intermediário. Feito. Fazendo dois novos arcos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Vai, ponto 1, ponto 2. Opa, volta tudo. Ponto 1, ponto 2. Ponto 2. E ponto 3. Muito bem. Aquele vetor a gente pode usar ele mesmo ainda como referência. Ele está aqui em cima, o vetor 1. Né? Então, esse arco, vou fazer a extrusão. Vamos ver se ele faz os dois. A gente já ganha um tempo aí. A princípio, sim. Então, os dois planos feitos aí ao mesmo tempo, né? Beleza. Apply and close. Partição. A última foi a quinta. Aí, usando os dois novos planos, a gente aí garante aí pelo menos 4 elementos na espessura. Né? Então, aí com essas partições a gente pode ir para o módulo da malha. E aqui a gente pode explorar a partir da partição 6, sem nada de submalha, a criação da malha. Né? Então, usando aqui o NetGen, por exemplo, e a gente pode usar aqui os parâmetros, né, um controle mais fino, onde a gente tem o controle do tamanho do maior elemento, a gente pode deixar de 20 milímetros, e do menor elemento 1 milímetro, por exemplo. Fazendo o cálculo aí da malha, a gente vai talvez muito refinado, 1 milímetro, enfim, feito. Né? Quando a gente usa o recurso daquele controle mais fino, onde a furação ele procura deixar próximo do mínimo, tá? Então aqui a gente garantiu em toda a espessura da chapa, né, 4 elementos. Aqui também, perspectiva aí atrapalha, e a cor atrapalha um pouco. 4 elementos na chapa de cima e na chapa curva, que é aí de longe a mais complicadinha de a gente tratar. Estamos garantindo aí 4 elementos na espessura. Chegou até a refinar um pouco mais na ponta aqui. Certo, pessoal? É isso aí. Qualquer nova dificuldade, por favor, compartilhem no fórum lá. Valeu!